Está começando o programa Kleber Rodrigo, Saúde e Entretenimento na Gospel FM. Consultas, exames, especialista e dentista. Olá pessoal, quinta-feira, hoje dia 18 de 2026, mais um programa aqui na Rádio Gospel FM. Olá, meu nome é Kleber Rodrigo e hoje estamos com mais uma edição do nosso programa aqui na Gospel FM. Gostaria de agradecer toda a equipe aqui da rádio pelo apoio recebido, aos ouvintes que cada vez mais estão participando aqui, mandando perguntas e interagindo aqui com a gente. Nosso encontro acontece de segunda a sexta-feira, da meio-dia a meio-dia e meio, trazendo conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, novidades da KR Saúde, entrevista com convidados especiais, né, Marcel? Que cada vez mais vem gente especial aqui, né? Cada vez mais gente mais importante. Antes da gente iniciar, queria agradecer aqui aos patrocinadores, o pessoal da Ótica Diniz, JR Comunicação, Desconto Farma, pessoal do Café Júnior, Will Informática, Laboratório Medicina e também o pessoal lá da Padaria Mercati. Você também pode participar aqui com a gente do nosso programa, enviando perguntas e comentários pelo WhatsApp. Esse WhatsApp é próprio aqui da rádio, tá, pessoal? Que é o 19 99655 9070. Mais uma vez para vocês anotarem aí, é o 19 99655 9070. E hoje vamos para o convidado do dia. Nosso entrevistado de hoje é o Durvalino Zaniboni Júnior, mais conhecido como Júnior Zaniboni, professor de Educação Física, empreendedor em Araras, e ele é proprietário de duas tradicionais escolas de natação da cidade, Nado Livre e Natação e Companhia. Com anos de experiência na formação esportiva e no incentivo à qualidade de vida, Júnior tem ajudado crianças, jovens e adultos a descobrirem os benefícios da natação e a desenvolver mais saúde, disciplina, bem-estar. E hoje vamos conhecer um pouco da sua trajetória, dos desafios do empreendedorismo e falar sobre a importância da natação em todas as fases da vida. E antes da gente começar a entrevista, vou falar do sorteio que estamos promovendo. Um sorteio especial no programa Kleber Rodrigo. A KR, em parceria com a Crepes Lar Construção, vai sortear um lindo faqueiro de 24 peças para você. Para participar é muito fácil. Siga o perfil da KR no Instagram, curta a postagem oficial do sorteio, comente na publicação, compartilhe a postagem com seus amigos. Quanto mais interação, mais você ajuda a divulgar e participar da promoção. O prêmio é um faqueiro oferecido pela Crepes Lar Construção. O sorteio será realizado hoje, durante o KR Podcast, que será às 5 horas, em nossas redes sociais e também no canal do Beto Ribeiro. Não perca essa oportunidade. Acesse agora o Instagram da KR Saúde, participe e boa sorte. KR Saúde e Crepes Lar Construção, cuidando de você e valorizando nossos seguidores. Júnior, para a gente começar, eu queria que você deixasse aí um boa tarde. Já vou fazer a primeira pergunta e você já deixa um boa tarde para os nossos ouvintes aqui do nosso programa e já responde a nossa primeira pergunta. Júnior, para começar, conta pra gente como surgiu sua paixão pela educação física e pela natação. Boa tarde a todos, um prazer enorme estar novamente nessa rádio tão tradicional, né? Eu até brinco, se um Durvalino é bom, imagine dois, né? Pastor, nosso grande aluno, inclusive. Bem, na verdade eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 15 anos e sempre gostei de esporte. E houve um corte na minha vida, você tem que deixar de jogar o futebol, o basquete que eu gostava tanto e não tem como, né? Para de estudar durante o dia, vai estudar à noite e trabalhar. E aí vem aquela ideia, jovem, 15 anos, começa a fazer aquele colegial noturno, aquela canseira e tal. Eu gosto de esporte, vou fazer educação física. Aonde tem educação física? Estou falando do ano de 1978. Cidade mais próxima era Piracicaba. Infelizmente não existe mais, a famosa Unimep. E aí
fui para o curso de educação física, imaginando que eu ia jogar bola, jogar basquete, jogar vôlei, fazer esporte. E, na verdade, o estudo era puxado. Era um estudo noturno, né? Então, era trabalhar durante o dia, estudar à noite, fazer a viagem, do outro dia, começar de novo. Então, foi uma opção por aquilo que eu tinha habilidade na época. Eu nunca fui atleta, mas sempre gostei de esporte. E, logicamente, com isso, eu passei a me dedicar à profissão, não só à parte esportiva, mas como a parte técnica, a parte dos estudos da educação física. Inclusive, eu vinha fazer pedagogia depois. Eu tenho minha formação de educação física, formação de pedagogia e pós-graduado em administração esportiva. Muito bom. Ô, Júnior, antes de a gente entrar no ar aqui, você viu que o homem começou a falar, né, Marcelo? O tom da voz, né? Ele tá falando de esportivo, mas eu acho que ele tá no lugar certo aqui na rádio, né? Gostaria de ter uma voz de locutor, sabe? Não tem, mas, como diz o outro, dá para brincar um pouquinho. Você comentou também que trabalhar na rádio também, Júnior? Na verdade, eu até comentei. Quando eu fui fazer uma das propagandas da segunda unidade nossa, que foi a Natação e Companhia, o falecido Zé Hélio, expliquei para ele, falou, Júnior, você não quer vir falar no programa? A Centenário era ali, eu até esqueci o nome da rua, no Belvedere ali. E aí nós começamos, ele falou, vamos abrir um espaço para você. E com isso eu fiquei fazendo uma participação no programa dele. Depois, no período da tarde, Mauricinho, né, já esteve nessa rádio, tinha também, fazia parte técnica de um outro programa, com o Gildinho, que hoje está em Leme, com a Mônica, e aí eu fui fazer a parte da tarde. Quando houve a compra pela outra rádio, eu lá estive também com Edson Paiva, tive o prazer de trabalhar, inclusive, na TV de Araras, e depois, hoje, o CR tem um programa, eu acho que são todos amigos, né, de rádio, eu tenho minha participação aos sábados. Eu, inclusive, evito falar lá o nome da empresa, o que eu falei para o CR, eu venho como educador, venho como professor orientar, principalmente sobre segurança aquática, porque, infelizmente, acho que a gente vai bater nesse tema, é uma das coisas perigosíssimas que estão acontecendo. Antes, final de semana, em Piracicaba, uma criança morreu com 4 anos afogada numa festa de confraternização. Esse é um dos minhas grandes bandeiras. É complicado. Júnior, como foi o início da sua trajetória até se tornar empresário e proprietário dessas 2 escolas de natação aqui na... Veja bem, isso é interessante. A minha família sempre teve comércio. Nós somos ali do bairro Belvedere e quando meu pai faleceu, nós tínhamos um armazém e eu era ali o nosso sustento, né? Mamãe, viúva e inclusive com uma vida saudável até hoje, aos seus 97 anos, e nós ali trabalhando. Então, quando eu fui descobrir o mundo das escolas de natação, não tinha na região. E aí eu falei, por que eu não vou associar a natação com a parte comercial? Porque eu comecei dando aula nas casas. A pessoa pedia, você ia lá e dava aula particular nas casas que tinham piscina. Que, veja bem, eu estou falando uma historinha eu tenho 39, de 45 anos atrás, 44. Foi assim que eu comecei. E aí eu associei. Já se tem procura, e eu gostava da parte pedagógica, eu me especializei em educação física infantil, então foi o caminho, né? Mas foi uma luta para chegar até a primeira unidade. Legal. E quais foram os maiores desafios enfrentados nesse começo de caminho, Júnior? Olha, com certeza os ouvintes vão lembrar, porque acho que os ouvintes têm mais de 18 anos, né? Então não tinha celular, não tinha internet, você não tinha informação sobre como fazer uma piscina coberta e aquecida. Veja bem, quando eu cheguei para o engenheiro e falei, olha, vou fazer uma piscina, ele falou, nunca vi. Prova disso que houve, entre aspas, erros por falta de conhecimento nosso, de ventilação, porque não conhecia. E um outro fator, você não tinha tanta gente para trocar ideia. Uhum. Então, foi luta e luta sem ter como pesquisa. Na verdade, foi meio no chutômetro assim, né? Usava a experiência, o sistema de aquecimento. Na época, a energia no Brasil era baratíssima. O primeiro aquecedor foi elétrico, hoje é impossível ter. Hoje já existem as bombas de calor. Depois muda o sistema de aquecimento, muda o piso. Mas foi enfrentando que nós conseguimos abrir nossa primeira unidade. Muito legal. O que motivou a criação do Nado Livre e depois a Natação em Companhia? Como eu tenho o lado educacional, e essa é minha veia, vamos dizer, dentro da profissão, eu acredito que, e eu vou falar uma frase que não é minha, de uma educadora mexicana, que
deveria fazer parte, coloquei o verbo no passado, da cesta básica das famílias incluir natação. É evidente, eu tenho uma escola particular onde se paga a mensalidade, mas tem clubes, tem cidades que têm aí áreas de lazer gratuita. Nadar, se você não sabe ou ter uma convivência aquática, você está fora de um mundo social. Porque você vai praia, você vai no hotel, é uma das propagandas, é piscina, você vai alugar um local para casa, para festinha, tem piscina. As piscinas tiveram uma evolução muito grande, eu gosto muito de falar das evoluções. Antigamente a pessoa não andava, falava, vou dar uns mergulhos. Para quem conhece as fazendas de Araras, todas as fazendas tinham piscinas fundo, porque você não nadava, só mergulhava. Depois veio a evolução arquitetônica, onde tiveram as piscinas recreativas, depois vieram as piscinas com toboágua, depois para colocar o papai junto, vieram as piscinas com bar molhado. Então, a piscina faz parte da convivência. E a água é algo atrativo. Se você observar as propagandas mais bonitas, ela tem água, ela tem o som da água, ela tem a beleza, porque a água é límpida, ela é transparente e é motivante. Esse é um dos motivos dos acidentes aquáticos. Ô, Júnior, pelo jeito você tem muita história, muita tem, trajetória aí. Mas se você pudesse contar uma que marcou, qual que você contaria? Veja bem, eu vou pegar 3 situações, se me permite, né, que acho que envolve a mesma situação. A primeira delas é ter um senhor com 92 anos com marca-passo praticando natação. Isso para nós é um orgulho grande. Quer dizer, quando eu cito todas as pessoas de maior idade, vamos como eles usam, né, fazendo atividade. Nós tivemos garotos, quando a gente estava envolvido com competição, batendo o recorde nacional do torneio Gustavo Borges, que é reconhecido no Brasil todo pelo nadador que foi. Mas, acima de tudo, porque as experiências maiores, quando as mamães falam assim, eu passei o final de semana numa casa que tinha piscina e fiquei tranquilo porque meu filho soube se comportar na piscina. Eu não estou falando que ele soube nadar, que ele mergulhou, ele soube se comportar. Porque é aquilo que eu falo, passaram pelas minhas mãos mais de 30 mil alunos, né? Pelas minhas mãos e pela equipe, logicamente. E eu sempre falo, eu não ensinei ninguém a nadar, eu ensino a água como meio de educação. Eu educo através da água. É nesse o meu conceito de professor. Tem que respeitar a água, né, Júnior? Que às vezes a gente acha, principalmente mar, né? Exatamente. Fala, de repente porque a gente acha que sabe nadar e tem um detalhe tem muito como simples. lutar contra o mar, né? Você percebeu, eu gosto muito de teoria. A definição de nadar é transpor um meio líquido de um ponto ao outro. Ninguém fala se é para nadar cachorrinho, como dizia o falecido Coleira, nadar de arrancão, ou vai nadar crawl, costa, peito, borboleta. Não, você tem que transpor o meio líquido de um lado ao outro. Agora, para isso, você precisa ter segurança, você precisa saber respiração, você tem que ter noção de flutuação. E muitas vezes as pessoas pulam etapas. Então a pessoa deixa de aproveitar os benefícios que a água oferece. Bom. Júnior, hoje, olhando para a sua caminhada, qual é o sentimento ao ver tantas famílias, igual você acabou de citar, um número tão expressivo aí que passou pelas suas escolas? Olha, eu estou dando aula para a 4ª geração. Eu dou aula, eu tenho 67 anos, eu dou aula. Eu estava conversando com uma pessoa aqui antes de falar com o Dante, 15 para 5 eu estava na unidade hoje. A gente tem triatletas que inclusive fizeram Ironman agora em Florianópolis. É o prazer de saber que eu posso, através da educação e usando a água como meio que Deus nos deu, para fazer as pessoas se sentirem bem. Nós trabalhamos com hidroterapia, nós trabalhamos com crianças com deficiência, com autistas, com problemas de obesidade. Então a água oferece para a pessoa os prazeres, desde que ela conheça. E a minha preocupação maior é essa, é fazer da água um meio de conhecimento para a qualidade de vida. E aquele ditado, Júnior, como que é mesmo? Água no umbigo... Sinal de perigo? Sinal de perigo. É a história do respeito. Eu acho que o que hoje está se falando muito, né? Acho que todas as redes sociais, foi o acidente, que entre aspas não dá para dizer que foi acidente, na cidade de Limeira, de uma pessoa que foi fazer um salto sem a corda. O que acontece é o seguinte, todos os avisos são dados. É uma questão de entender. Se você vai no mar, aonde tem lá uma placa, cuidado,
perigo, não nade. Lá no Nordeste, né, em Recife, tem tubarões. Você passa perto de um lago, de uma lagoa aí, tá lá, proibido nadar. E assim por diante. O que acontece com o ser humano? O ser humano gosta e foi feito para ter desafios. O problema é não ter a responsabilidade dos desafios que você vai fazer. E nessa hora, as pessoas se julgam mais forte e acabam enfrentando. Então, a minha preocupação maior é mostrar que você pode ter os benefícios da água sem precisar ter desafios. Então, realmente, se a água bateu no umbigo e você não sabe nada, é sinal de perigo. Agora, tem um detalhe: nunca é tarde para conviver no meio líquido. Legal. Pessoal, olha que bate-papo legal, gostoso, saudável aí, de muita informação. A gente sente que não é só vender um serviço de natação, e sim, fica muito bem claro, o Júnior pode me corrigir se eu estiver errado, mas é levar informação, né? Não querer brigar com a água, que a gente sempre vai perder, é respeitar a água, né, Júnior? Pelo que eu estou entendendo ali, né? Exatamente, a gente tem um grupo de estudo, ou vários grupos de estudo, no Brasil todo, e a maior preocupação nossa é com a qualidade em relação à água. Às vezes, todo dia, graças a Deus, eu tenho uma média de 10 pessoas procurando, e a pessoa começa com uma frase assim: eu queria saber o preço. Eu falo, veja bem, vamos separar, você não está comprando um produto, você está comprando uma prestação de serviço. Então, primeiro você vem conhecer meu serviço, veja se agrada, se couber no seu bolso, respeitosamente, você será nosso aluno. Se não couber, eu entendo, fica para uma próxima oportunidade. Mas nunca comece pelo preço. Uhum. Eu dou um exemplo muito claro. A Coca-Cola, por exemplo, você sair para comprar, dando uma simbologia, num lugar pode custar 1 litro, R$1,90, no outro R$1,70, no outro R$1,50, no outro uma promoção R$99. A hora que você abrir, tudo que tem dentro é Coca-Cola. Uhum. A hora que você entrar na água, não é o mesmo professor, não é a mesma empresa, não é o mesmo educador, são situações totalmente diferentes. Você não compra um produto, você paga por uma prestação de serviço. Muito bom. Pessoal, vamos aí para um breve intervalo e logo logo estaremos de volta aqui com mais informação aqui com o Júnior, que é o proprietário lá da Natação e Companhia e do Nado Livre. KR Saúde. A Nado Livre vai fazer 39 anos. Primeiro propaganda foi o Coleira. Olá, pessoal, estamos de volta aqui no segundo bloco aqui com o Júnior, proprietário aqui do Nado Livre, Natação e Companhia. Para quem ainda não conhece, apresenta para a gente a proposta das duas escolas suas, Júnior. Olha, a proposta eu diria que é básica. É fazer com que toda pessoa, independente da idade, quando eu falo da idade, desde os 5 meses e meio, 6 meses, até mais de 90, como eu tenho aluno, eu já citei no bloco anterior, é entender e aproveitar os benefícios que a água pode proporcionar. Ninguém está preocupado se vai ser nadador, eu tenho nadadores. Ninguém vai ter preocupado se vai ser atleta, nós temos atletas. Não é essa a função. A principal, também ela existe, mas a principal função é fazer com que todos possam desfrutar dos benefícios, do lazer que a água pode proporcionar. Júnior, a partir de quantos meses a criança já pode começar a fazer a natação? 6 meses nas nossas unidades. Existem escolas com 3 meses, tá? Mas aí são piscinas apropriadas só para o bebê. Como nós temos uma piscina multiuso, a gente sempre parte dos 5 meses e meio, 6 meses, onde a criança já tomou todas as vacinas e ela já tem a sua imunidade. E sempre respeitando as profissões, com o consentimento do pediatra. Toda vez eu pergunto, mamãe, o pediatra está sabendo que vem fazer natação? Uhum. Esse é o primeiro ponto. Legal. Ô, Júnior, muitas pessoas procuram a academia pensando em exercício, né? E o que a natação oferece de diferente para a saúde? Bem, a natação tem algo, o primeiro deles é a posição, né? Nós vivemos na vertical, vivemos em pé, e quando você vai nadar, você posição horizontal. Então, o primeiro item é que você muda a sua postura e você tem um relaxamento muscular natural. Prova disso que nós dormimos deitado. É a hora do nosso descanso. Então, a natação e a pressão da água, ela exerce uma pressão. Quantas vezes a gente vai numa piscina, fica ali, bate papo, conversa, aí chega e fala assim: nossa, não nadei nada, mas tô cansado. Por quê? Porque a água exerce uma pressão.
Por isso que é importante a natação para os bebês. Essa pressão dá tônus muscular menos para um bebê, mesmo sendo um bebê. Então, esse é o primeiro item, é o posicionamento e o benefício da água. E depois, desde que, porque vocês já ouviram aquela frase, nadar é o melhor exercício que existe. Aí esqueceram de colocar ponto e vírgula, a língua portuguesa nos trai muitas vezes. Por quê? Desde que nadado corretamente. Porque qualquer exercício feito errado traz lesões. Infelizmente, hoje, com a busca de tanta atividade física, o que é importante, nós temos também uma quantidade enorme de lesionados, porque uma atividade errada pode levar à lesão. A água traz esse benefício, você se autocorrige muitas vezes pela orientação, porque você sente no seu corpo o movimento errado. Então se a gente puder resumir, a água é um elemento prazeroso e fazer atividade na água é fantástico. A maior prova disso é a hidroginástica. Eu sou um fã da hidroginástica. E, infelizmente, a hidroginástica muitas vezes é mal utilizada, porque com as músicas brasileiras, né, é o tchan, é o axé, é lindo. Aí pega uma senhora de 80 anos, ela não consegue passar embaixo da cordinha, porque não é esse o objetivo. Então falta essa orientação que muitas vezes as pessoas veem em locais tipo hotéis. Eu fui no hotel, tava uma delícia, né? Tava, tomou uns Guaraná a mais aí, mas não é a hidro que deve ser feita. Entendi. Ô, Júlio, e quais são os principais benefícios da natação para as crianças desenvolver físico e emocional? Bem, físico, nós estamos na melhor época do ano dos resultados, que são os problemas respiratórios. Não adianta, nós vamos conviver com problemas respiratórios. Existe uma poluição, existem os locais fechados com ar-condicionado. Então, o que ocorre? Quando a criança faz a atividade aquática, ela faz uma mudança respiratória. Nós estamos conversando e você não está parando para respirar. Você está respirando, senão já estaria morto aqui no estúdio. Na natação, não, você faz uma inversão. O ar entra pela boca e sai lentamente pelo nariz. Então, vamos pensar, se a boca é maior que o nariz, entrou bastante ar, ele vai sair devagarzinho. O que ele obriga? O pulmão a trabalhar. Eu sempre brinco, então meu filho tem asma, eu falo assim para a mamãe, ele tem falta de ar ou excesso de ar? Lógico que é falta de ar. Eu falo, mamãe, tá errado, ele tem excesso de ar. Ele inspira, mas ele não tem força para expirar. Aí fica aquele barulho de gatinho, ele não tem falta de ar, ele tem excesso. Então a natação, a respiração correta, ensina a soltura do ar. Então esse é um benefício fantástico. E o outro é socialização. A convivência com outras crianças através de um desafio, porque aprender a nadar é um desafio, não estou falando em competição, estou falando em desafios de natação. Quando você tem isso, né, na socialização, você consegue, vamos dizer assim, enfrentar maiores dificuldades. Legal. E para adultos e idosos, como a natação pode melhorar essa qualidade de vida, falando de respiração, ou previne outros problemas de saúde, Júnior? Olha, acho que a mobilidade também, né? Eu sou proibido de falar essa frase, mas como eu não sei se a minha esposa vai ouvir o programa, eu falo que natação só não cura caspa e unha encravada. Até dor de dente cura. Um dia eu falei isso e a pessoa assustou. Mas é assim, quantas pessoas que têm o bruxismo, que dorme com a boca travada, quando você vai fazer natação, no mudar a respiração, você mexe com a musculatura bucal. Isso facilita também. Na verdade, a mobilidade é mais fácil, porque a água é um meio que facilita os movimentos. Então, esse é um ponto. A parte respiratória. E a força muscular do seu próprio corpo. Quando você fala muitas vezes em fazer um exercício muscular, você pensa em peso. A água, os movimentos da água com determinados aparelhos de água, você ganha massa muscular. Então, a água tem os benefícios para as pessoas de mais de 18 anos, vamos assim dizer. E sem contar que tem um fator muito importante, Kleber, que são as pessoas com atenção profissional. A pessoa chega, trabalho tenso, eu preciso fazer uma atividade. Aí muitas vezes ele vai fazer uma atividade X e aquilo é tenso, é um barulho, é gente falando, ou pessoa de tal tipo. Natação não, você vai relaxar. Eu dou aula para muitos empresários, ele fala, Júnior,
nadadinha só hoje, tá? Vamos conversar um pouquinho, como é que foi seu dia, como é que foi o Palmeiras, vamos meter o pau no Lancelotti e assim por diante. Na verdade, a convivência, eu tenho uma metodologia que eu não trabalho com muitos alunos por professor, a minha média é 3:1. Por quê? Se não for 3:1, é banho de piscina, não é aula de natação. Uhum. Muito bom. Júnior, existe muito medo de água entre crianças e até adulto mesmo, né? E como vocês trabalham essa adaptação nas escolas aí, Júnior? Olha, eu gosto muito do lado da psicologia também. Eu tô achando que eu gosto de tudo, né? Como o Dante falou ali, a gente tá conversando, hoje eu não gosto até de cozinhar. Na verdade, o que acontece? O que nós temos, e eu vou usar um termo técnico, é memória afetiva negativa aquática. Se alguém lembrou aqui, eu não sei vocês, quem é papai, quem é vovô, eu já tô na fase do vovô, né? Primeiro banho do bebê, vem a sogra, vem a mãe, pelo amor de Deus, cuidado com o vidinho, enxugar logo a cabecinha. E a criança ficou 9 meses dentro da água. Tá dentro da barriga da mamãe. Ah, fui levar meu filho fazer natação, deu problema no ouvido. Não deu. Ele alertou que ele tem algum problema de ouvido. Ele não dá, a água não faz isso, ela vai alertar, opa, agora eu vou cuidar, eu tenho um problema no tímpano, eu tenho um desvio, aí é outra história. Então, todo esse lado que envolve a saúde das pessoas, a natação sempre vai ser benéfica, ela pode alertar alguma dificuldade que você tem. Eu não sei se eu fui bem claro na pergunta, se quiser repetir a pergunta, eu posso até esclarecer melhor. Existe muito medo de água entre crianças Certo. e até adultos. Então, e daí Como quando a gente vocês fala esse trabalham, medo, entra nisso, na memória afetiva aquática. Uhum. Então, às vezes a mãe chega lá, uma criança chora. Como eu estou direto na escola, eu vou perguntar para a mãe, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Daí a mãe, como todos os alunos têm o meu celular, eu faço questão que todos tenham o meu contato. Júnior estava lembrando, quando ele tinha 6 anos, ele foi brincar com o priminho empurrou. Então a criança guardou aquilo. Você tem um adulto que muitas vezes, olha, tô com uma pessoa que foi fazer um passeio em Fernando de Noronha, chegou lá, o guia falou, não, pode mergulhar, é rasinha, só pôr a máscara, você vai ver os peixinhos, tudo bem, a máscara escapou, a máscara encheu d'água, a moça ficou com uma memória negativa aquática. Então, isso acontece, por isso que, eu vou repetir o que eu falei antes, mais que 3 pessoas para um professor, é banho de piscina. Isso tanto para adulto quanto para criança. Sim, essa é a média. Onde passa isso? Na hidroginástica você tem um número maior, no bebê você tem um número maior. Mas todos os profissionais que trabalham com a gente, ele tem um contato direto com o aluno, ele tem que saber quem é o aluno. Posso não guardar o nome, eu já falei com 67 anos, eu esqueço o nome, mas eu tenho obrigação de saber o que aquele aluno está fazendo na sua aula. Muito bom. Ô, Júnior, estamos chegando aqui na reta final. Queria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos ouvindo e pensar em começar a nadar, mas ainda não deu o primeiro passo. Olha, eu vou deixar bem claro, independente de eu ter as minhas empresas, eu sempre tomo a liberdade de dizer, Araras tem vamos falar da nossa cidade, né? Araras tem os clubes, tem outras academias, entenda que não vai ter um convívio social em termos de passeios, de lazer, se você não tiver uma noção aquática. Então procure. Se der preferência para as nossas empresas, eu vivo disso, vou ficar extremamente feliz. Mas eu fico muito feliz quando encontro alguém, fala assim, olha, Júnior, meu filho está na natação, está no clube, está na academia X, não há problema algum. Mas não deixe de ter uma noção aquática. Vou dar um exemplo muito claro. Minha mamãe hoje, 97 anos, lúcida, tranquilo, quebrou o dedinho do pé. Ela tinha 70 e poucos anos. E o médico falou assim, olha, a senhora vai fazer hidroginástica. Ela fez até os 90 e pouco. Então, o que acontece? A água vai te proporcionar um bem-estar sempre. Muito bom. Júnior, quero agradecer aqui sua presença aqui e, para encerrar, pode finalizar aí com o que você quiser deixar para os Eu só tenho que agradecer, eu acho que eu vou completar 39 anos agora de empresa e Araras me dá muito respeito. Isso é uma das coisas que, para mim, tem um valor incrível. Eu comecei minha vida de professor nas escolas estaduais, eu tive o prazer de dar, se eu citar todas as escolas que eu dei aula, mas foi Cabianca, Versalhes, Narciso Gomes, na Zona Leste, lá no José Almeida, eu tive o prazer enorme. Encontro esses ex-alunos até hoje.
Então, ser respeitado como profissional, desculpa, tá? É algo muito bonito para mim. Muito bom. Júnior, parabéns aí, foi um bate-papo aí muito saudável, muito caloroso aí, gostei muito, não te conhecia pessoalmente, mas foi um prazer imenso, e deixar portas abertas aí do nosso programa, da nossa empresa também, para que você precisar, puder conversar com a gente, estamos aí de portas abertas, e agradecer a todos os ouvintes, e que Deus nos abençoe aí, e até o próximo programa. Gente, eu encontro ex-aluno até hoje. Você lembra de mim? Tem uns alunos que eu lembro o nome. O cara, tudo de minha mulher. A mulher foi lá, foi vender umas coisas, tá tão para mudar de casa, mas não consigo vender minha casa. Foi lá, vendeu. O cara falou assim: seu marido foi meu professor. Faz 46 anos que eu dou aula. Nossa. Aí meus filhos falam pro pai parar. Que jeito, gente, isso aqui é minha vida, eu não consigo. Eu tenho 42. Então, foi bom? tem mais tempo.